pedras vivas de uma construção onde nós estamos colocando estas pedras que somos nós, vivíssimas por Jesus Cristo, sobre a rocha eterna, o Cristo ressuscitado. Muito boa noite a todos aqueles que vieram crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aqueles que estão pela internet, online conosco, bem-vindos aos pastos verdejantes da graça de Deus. Vamos orar ao Pai, porque esta noite é dele, é para ele, e nós estamos aqui cumprindo desígnios que ele, de antemão, estabeleceu para as nossas vidas. Vamos crescer juntos, vamos agora falar com aquele que é o dono das nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite bendita, preciosa, noite preparada de antemão, noite de estudarmos a palavra de Deus. Não existe nenhum outro estudo na face da terra que seja tão importante, que seja tão glorioso como este estudo, o estudo da palavra de Deus. E nós agora, Senhor, nos deliciaremos com o banquete espiritual que Tu tens preparado para nós. Nós nos abrimos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a dizer. E eu agora, Senhor, como mestre da Tua palavra, estou aqui colocando a minha vida ao Teu dispor. Usa-me totalmente, completamente, para que aquilo que o Senhor quer revelar ao Seu povo chegue, Senhor, aos ouvidos espirituais de cada ovelha. Conforme diz a Tua palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Nós estamos aqui para te seguir e para te servir, e agora em novidade de vida, conforme este pacto da graça de Deus, de melhores e superiores promessas. Fala-nos a todos, Pai, que nós já te agradecemos. Toda a honra, toda a glória a ti, para sempre. Amém. E toda a igreja diga amém. Olhe o seu irmão e diga: que bom que nós viemos a este santo lugar, crescer, amadurecer. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos todos. Graças a Deus por esta hora. Todos receberam a apostila. Aqueles que estão fazendo o seminário regularmente conosco, que vão até o final do ano e estavam aguardando a apostila encadernada, nós temos as nossas queridas distribuindo, presbítera Tia Lu, presbítera Mônica, pastora Silmara. Quem não está regularmente fazendo o seminário conosco, está hoje aqui eventualmente, está pegando avulso o estudo de hoje. Este estudo, o de hoje, será o dom da fé. Então, deixa eu explicar aqui para os internautas, o estudo de hoje é o dom da fé. Este estudo não foi hoje disponibilizado para impressão. Amanhã ele estará disponível para você imprimir. Houve uma troca e colocaram hoje, por mim, né? Eu falei que daria o estudo sobre o batismo no Espírito Santo. Esse estudo é amanhã. Hoje, o dom da fé. Então, o estudo que está disponível para impressão é o batismo no Espírito Santo. Mas deixe, não precisa imprimir. Amanhã nós vamos dar tempo para você colocar os dois estudos em dia, pegar as duas apostilas. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre o dom da fé. Outro aviso que eu gostaria de dar é quanto às nossas literaturas e CDs. Nós temos, sobre todos os temas pregados, CDs de mensagens que foram já ministradas neste altar. Os estudos bíblicos também. Temos estudos gravados em CD sobre o seminário que foi dado para líderes. Nós temos em fita de VHS o seminário contendo a compilação dos estudos bíblicos. Então tem muito material em nossa livraria. Eu hoje no final do culto vou estar dando de presente o CD com o tema de hoje,
para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, ou na Cristo Vive, ou pela primeira vez no estudo bíblico. E também para aquelas pessoas que precisam, repassar este estudo, estão se reunindo com familiares, com amigos, aqueles que estão enviando isto para alguém que está crescendo na graça, talvez de outra cidade, outro estado. Nós temos alguns CDs disponíveis. E os 2 livros que nós estamos indicando, eu vou indicar hoje este livro aqui, O Dom da Fé. Logicamente, nós vamos fazer um estudo de uma apostila, resumidamente, apesar de termos aqui quase 2 horas para falar sobre isso. Mas nós temos um livro muito precioso do nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, que está disponível em nossa livraria, O Dom da Fé. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ter contato com a graça de Deus. Fala sobre a diferença da fé natural e a fé que nós recebemos de Cristo, vou falar hoje sobre isso. Fala sobre uma fé viva, fala sobre os inimigos da fé, a fé nas obras de Cristo, fé na autoridade do cristão, os aspectos da fé, como crescer na fé, como avivar o dom da fé que já está em nós, e fala sobre o ouvir com fé. E por último, capítulo 11 fala sobre a fé que vence todas as coisas. É um excelente livro, importante e indispensável para todos aqueles que querem mais de conhecimento de Deus. Amém? Então, está aqui este livro sobre o dom da fé. Nós estamos recomendando pelo estudo de hoje. Mas uma coisa que eu queria mostrar e lembrar a todos, não sei quantos ontem levaram para casa o seu informativo. O informativo do mês de agosto está disponível no balcão da recepção. No final, quem não levou pode levar. E também leve este folheto explicativo sobre a ordenação a apóstolo e profeta do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Muitas pessoas queriam uma explicação, eu creio que hoje já tem maior esclarecimento. Espero que tenham lido os que levaram ontem, e quem não levou, leve, por favor, para que você entenda por que somos uma missão apostólica, por que temos um apóstolo, quando isso aconteceu, como aconteceu. Algumas profecias, não estão todas aqui, mas nós colocamos 4 profecias neste folheto que dizem respeito ao momento que já viveu a nossa igreja e continua vivendo. Nós estamos incluídos nestas profecias, que foi dada ao nosso apóstolo em 1996, quando, além de apóstolo, ele foi consagrado como profeta às nações. Então, disponível também, junto com o informativo, no nosso balcão de recepção. Muito bem, como nós estamos pela internet ao vivo, e eu imagino que nós devemos ter pessoas de muitas partes do Brasil e também do mundo, eu quero lembrar a todos que estão em Santa Catarina que o nosso apóstolo Miguel Ângelo estará na Igreja Cristo Vive de Concórdia, Bispo Haroldo, responsável pela igreja e pelas igrejas Cristo Vive, ali na região de Concórdia, em Santa Catarina. Bispo e primaz Miguel Ângelo estará em Concórdia no próximo sábado, dia 19 de agosto. E também, no dia 20, ele vai viajar de Concórdia até Blumenau, estará na Cristo Vive de Blumenau, Bispo Luiz Tuchinski, no domingo que vem. As pessoas que estão aí próximo a Blumenau e a Concórdia podem ouvir uma palavra em graça, podem conhecer o nosso apóstolo, com certeza ter contato com aquele que tem sido a inspiração para este ministério no Brasil e no mundo, e também ouvir as notícias, as visões, aquilo que Deus tem dado ao nosso apóstolo e ao nosso ministério. No próximo final de semana, pessoal do Sul, se prepare, faça um esforço, vão até estas 2 igrejas. Elas têm 5 ou 6 horas de viagem, de distância uma da outra. Mas eu sei que para alguns é mais fácil Concórdia, para outros mais fácil Blumenau. Aproveitem, vale a pena, tá bem? Vamos então para o estudo de hoje, o dom da fé. E o texto que nós vamos ter de início, como texto básico, é o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que todo o nosso ministério conhece de cor, que diz:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Então você tem que entender qual é a forma que Deus salva um filho. Que Deus salva um predestinado, um eleito, um escolhido. A salvação é por graça. Então, não existe nenhum outro modo de sermos salvos. É só por graça. Isto significa que a salvação é um favor imerecido. Isto é graça. É um favor imerecido. É um dom de Deus. É a benevolência de Deus. É a bondade de Deus movimentada. É o amor de Deus derramado. Então, não há nada que alguém possa fazer para ser salvo. A salvação é um presente de Deus. Ela é incondicional. Não existe nenhuma condição para uma pessoa poder ser salva. A salvação é um presente de Deus aos seus, aos eleitos, àqueles que de antemão Ele conheceu, escolheu, predestinou, não é? Chamou e aí então justifica e glorifica. Isto é graça. Os irmãos estão entendendo? Então é pela graça que nós somos salvos. Mas como que nós efetivamos na nossa vida a salvação? A Bíblia diz pela fé. Então, o que nós fazemos para num determinado momento deixarmos de ser pessoas perdidas para sermos pessoas achadas por Jesus? De sermos pessoas mortas em delitos e pecados para sermos pessoas vivificadas pelo poder do Espírito Santo. O que faz essa transição? Então você já sabe agora. A fé. Diga fé. Fé. Então, eu ganho de presente a salvação. E o que manifesta a salvação na minha vida? A fé. Quando eu creio, então eu sou salva. Agora, que é o tema de hoje. Esta fé, que fé é? Será que é uma fé que todas as pessoas possuem? Será que é uma fé que qualquer indivíduo possa ter a qualquer hora, a qualquer momento? Será que essa fé, ela é nata? Será que esta fé é inata? Será que esta fé, ela vem com a gente quando a gente nasce? Será que esta fé é algo que vem à nossa vida depois de um tempo? Então, nós vamos entender hoje que esta fé que produz na nossa vida esta mudança, esta transformação, esta conversão, este novo nascimento que nós chamamos de salvação, é o dom da fé. É por isso que o versículo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora explica. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé que é ativada para produzir a salvação não veio nem de mim, nem de você. É um dom de Deus. Se é um dom, continua sendo um presente, uma dádiva, um favor. Então, a salvação é por graça. E a fé também que nós precisamos para crer é um dom de Deus. Quem está compreendendo? Por quê? Porque senão nós teríamos entrado com alguma coisa nesse processo de salvação. Ah, eu sei que é por graça que eu fui salva. Mas eu entrei com a fé. Eu entrei com algo meu. Então, a Bíblia diz que nós não poderíamos entrar com nada nosso, né? A Bíblia diz, não por obras, para que ninguém se glorie, para que não tenha nenhuma glória. Ah, mas eu quis, eu é que acreditei. O Senhor diz, até aquela fé, para você acreditar naquilo que é a verdade, fui eu que te dei. E esta fé que produz a salvação é chamada na Bíblia de o dom da fé. Então agora você já pode responder a uma pergunta que eu fiz aqui. Nós nascemos com esta fé? Não. Se é um dom, nós recebemos. E nós recebemos quando? Nós recebemos
no momento em que Deus determinou que ali seria manifestada a salvação em nossa vida. Naquele momento, a gente recebe o dom da fé para poder crer e por graça, não por merecimento, sermos salvos, sermos transformados, perdoados, regenerados, tornados novas criaturas, vivificados pelo poder do Espírito Santo. Até aqui todo mundo compreendeu? Amém? Então o versículo 8 ficou muito fácil, não é? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então cai por terra mais uma vez a doutrina diabólica do livre-arbítrio. Eu não entrei com nada. Eu não entrei nem com a fé. Porque se fosse a minha fé, tinha a minha participação. Poderia ter o dedo do homem ali, mas não tem. Tá bem? Então, a obra da salvação inclui o dom da fé, que é um presente de Deus. E isto tudo, a iniciativa é somente de Deus. Não há aqui a iniciativa humana. Vocês estão vendo? Não tem iniciativa do homem para a salvação. Tudo bem? Muito bem. O nosso pensamento da apostila diz: o crente deve saber que para poder crer em Cristo, tem que ter a fé de Cristo. Então é uma fé diferente da fé humana. É a fé de Cristo. Essa fé nunca deixará o crente. É dom de Deus e é irrevogável. Se você se lembra do que o apóstolo Paulo falou a respeito dos dons, ele disse que os dons e a chamada, os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. Aquilo que Deus dá, aquilo que Deus determina, não pode ser revogado. Deu para entender? Então, se você recebeu o dom da fé para crer e ser salvo, isso nunca mais pode ser tirado da sua vida. Diga graças a Deus. Então, o dom da fé, ele entra para sermos salvos, e Deus sabe o dia, o momento da nossa salvação se manifestar, e nunca mais nos deixa, porque é um dom de Deus, não pode ser revogado. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora vamos para o ponto 1. Ponto 1 da nossa apostila diz: a fé é um dom de Deus e não do homem. Então, já para nós já está claro que o homem natural, o homem por si só, não possui fé para ser salvo. Por isso que ele não entra com a vontade, a livre agência, o livre-arbítrio. Se ele quiser ou não quiser, esse querer ou não querer, ele não vai ter fé para isso. Então, ele não pode produzir pelo seu querer salvação. Toda a iniciativa é somente do Senhor Jesus. Então, diz assim o ponto 1, né? Já lemos: pela graça sois salvos, mediante a fé. Está repetindo aí. Isto não vem de vós, é um dom. Agora nós vamos entender esse dom, né? Qual é a diferença da fé natural e a fé que é um dom de Deus? Porque vocês, com certeza, já ouviram as pessoas dizer que tem fé. Nós, antes de crermos em Jesus, nós tínhamos fé. Você não ia em algum lugar? Né? As pessoas eram católicas, outras eram espíritas, outras eram budistas, outras eram messiânicas, outras kardecistas, enfim, todo mundo tinha uma fé. Você vê as pessoas aí fora, as pessoas têm uma certa fé em alguma coisa. Agora você vai entender, como é uma fé natural. Por isso que a fé natural, já que ela não é um dom de Deus, não é a fé de Cristo, ela é colocada em qualquer coisa. Ela é colocada nas coisas erradas. E é uma fé humana. É uma fé muito lógica. Porque essa fé humana diz assim: olha, tem uma bênção na água. E a pessoa diz: eu acredito que tem uma bênção na água. Então, alguém disse assim: usa a tua fé, toma água, que você vai ser curado. E a pessoa diz: eu acredito. Não fui curado. Então, assim, se fosse dom, e se a fé fosse colocada no lugar certo,
deveria se produzir aquilo que está se propondo. Amém ou não? Estão entendendo? Então, é por isso que nós temos todos nós uma história, né, pregressa de frustração. Nós que passamos pelo romanismo, nós que fomos idólatras no passado, nós que fizemos um monte de trabalho de macumba, que fomos encatomantes. Eu estou falando nós porque eu fui. E, enfim, eu estou aqui, né, generalizando. Mas a verdade é que nós íamos atrás destas coisas com uma fé humana, como toda massa humana faz. Então, tanto faz onde é, tanto faz onde se está indo, se está acreditando que algo vai acontecer, ou que alguém vai adivinhar o meu passado, ou o meu futuro, e etc. Então, é uma fé muito linear, muito nivelada, porque ela é produzida pelo homem. Quem está entendendo? Amém? É muito diferente da fé que nós recebemos a partir daquele momento que o Senhor nos chama para a salvação. Tá certo? Amém? Amém até aqui? Então, diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. E a fé é um dom. Se é um dom de Deus, pode ser imperfeito? Não. Então diga, a fé, que é dom de Deus, é perfeita. Então não tem defeito na fé que é dom. Na fé natural tem defeito. Uns desconfiam, uns não sei não, outros se metem de cabeça numas coisas loucas por aí. Essa é a fé humana. Essa tem graus, essa tem defeitos, essa tem nuances. Mas a fé que é dom de Deus diz o quê? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito, aqui se inclui a fé, são lá do alto. Então a fé, dom de Deus, não é do homem. Não pode ser produzida por nenhum ser humano. É lá do alto. Descendo do Pai das Luzes, tem que vir dele. Em quem? O Pai das Luzes. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Então, aquilo que ele determinou que seria o dom da fé, o que essa fé pode produzir, isso é imutável. Ele determinou, é assim que as coisas vão ser. É assim que vai ter que funcionar. Ok? Amém? Próximo versículo, Gálatas 5:22. Diz também desta fé que é um fruto do Espírito Santo. Agora você vai entender algo muito precioso. Mas o fruto do Espírito, esse Espírito é o Espírito de Deus. Então já é um fruto. Então assim, o Espírito Santo está em nós. E agora começa a dar fruto à nossa vida. Produzido pelo Espírito que está em nós. Que frutos? O fruto do Espírito Santo é amor. Agora você entende que não é o amor natural, não é o amor do mundo. É um outro amor produzido em nossa vida pelo fato do Espírito Santo estar em nós. Então, amor, alegria. Alegria que nós temos não é a alegria que o mundo que não tem Cristo tem. O mundo que não tem Cristo precisa de argumentos, precisa de alguma coisa para se alegrar. E mesmo assim, quando aquilo passa, se entristece. Essa alegria do Espírito não acaba, esse amor do Espírito não acaba, porque o Espírito está em nós para sempre, é dom. Paz, nós temos a paz, agora que o mundo não rouba mais de nós. Você já viu como você é capaz de passar às vezes por uma luta incrível, uma crise, uma tribulação? Você fica preocupado, você fica agitado na sua carne, mas a paz ninguém rouba mais de você. Isso é fruto do Espírito, né? Longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Cadê o 23? Tá faltando. Agora vem fé. Então, fé também é um fruto do Espírito Santo. Anota para mim que tem que colocar o versículo 23. Eu não gosto nada de incorreto e imperfeito, tá? Então, a fé também é fruto do Espírito Santo de Deus. A fé também passa a ser uma coisa que vai fluir da nossa vida a partir do Espírito Santo. Agora presta atenção. Você não precisa dessa fé para ser salvo? Precisa. Não é com essa fé dom que você vai crer? Você quer ver eu já deixar aqui o gancho? Eu não vou explicar tudo, mas vou deixar o gancho para o estudo de amanhã, que é batismo no Espírito Santo. Ora, se a fé é um dom do Espírito,
O Espírito precisa estar em mim para eu ter o dom da fé. É verdade ou não? É? Não é um fruto do Espírito? Então, quando eu creio que eu uso o dom da fé para eu ser salva, onde é que está o Espírito Santo? Em mim. Então, lembram-se que o apóstolo Paulo disse: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quando alguém confessa Jesus, só faz isso porque creu. Estou falando da genuína conversão. Se creu, é porque recebeu o dom da fé. Ora, não recebeu o dom isolado. O dom não é nosso. O dom é de quem? Do Espírito Santo. Se o dom está dentro de mim, quem é que está dentro de mim? O Espírito Santo. Então, para alguém ser salvo, antes tem que ter o Espírito Santo. Ou seja, todo crente em Jesus Cristo é batizado no Espírito Santo de Deus. Senão, não poderia nunca na vida ser um crente. E aí? Amém? Cai por fora todas aquelas coisas, sabe, lá da lei? Aquelas tradições, aqueles crentes de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, quinta categoria. Aqueles que falam em línguas, aqueles que não falam, aqueles que têm um dom de visão, os que não têm, aqueles, coitadinho daquele crente. Não foi batizado no Espírito Santo porque ele ainda não falou em línguas espirituais. Coitadinho do crente, ele nunca poderia ser chamado de crente se ele não tivesse o Espírito Santo. Se ele acreditou e confessou a Jesus como seu Salvador, é porque ele foi convencido disso, pelo dom da fé, que só o Espírito Santo pode produzir. Ou seja, o Espírito Santo de Deus primeiro entra na vida de uma pessoa com o dom da fé, para que ela possa crer. Então é lógico que o batismo no Espírito Santo acontece no momento em que alguém vai ser salvo. Amém? Amém até aqui? Esse é o tema de amanhã, tá? Mas é só para você entender a importância de você estudar sobre o dom da fé. Gálatas, já vimos, 2 Timóteo 1,5. Diz assim: pela recordação, é Paulo escrevendo a um jovem pastor, Timóteo, que tem 16, 17 anos, e ele diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, está falando de uma fé especial que Timóteo tinha, uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A avó de Timóteo era crente, a mãe de Timóteo era crente, Timóteo era crente. Quando Paulo faz alusão a esta fé, ele está falando do dom da fé, que é uma fé firme, sem fingimento, não é uma fé frágil, porque é dom de Deus, é o dom da fé. Tudo bem? Amém. Próximo. Ponto 2 diz assim: todos os crentes possuem essa mesma fé. Agora, nós vamos também, hoje, destruir uma fortaleza, um sofisma que foi criado no meio do povo evangélico, que é assim: aquele irmão tem mais fé do que eu. Ou eu tenho mais fé do que aquela pessoa. Ou então, aquelas orações assim: eu vim aqui, ora para que eu tenha mais fé. Ou então aqueles cultos, vou mais longe, né? Nós viemos num culto para aumentar a nossa fé. Agora nós vamos ver. Será que isso é possível? Aumentar a fé? Será que é possível uma pessoa cristã, salva, ter mais fé ou menos fé do que outra pessoa? Não. Por que não? Porque com o dom da fé, a fé é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos é dado por medida. Ele não está aos pedaços na vida de um cristão. O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele entra por inteiro, completo, com todos os dons, com todo o fruto, com tudo que é o Espírito Santo, que vai manifestando cada coisa como lhe apraz. Agora, se eu começo a dizer que eu tenho mais fé do que o pastor Maurício, eu estou dizendo que eu tenho mais o Espírito Santo do que ele. Que em mim, a fé é maior do que na vida dele. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que nós temos a mesma medida de fé. O Senhor deu a mesma medida.
Pastora, mas tem umas pessoas que oram e logo as coisas acontecem, tem umas pessoas que já não oram e já não vai. Às vezes eu me sinto fragilizado. Então você vai ter que entender o seguinte: a fé é igual para todos nós crentes em Jesus. O que varia é o quê? A confiança nessa fé. Se eu exercito mais a minha fé e vejo mais a minha fé produzir coisas, eu confio mais. Se uma pessoa exercita menos e vê menos a fé produzir coisas, por ter exercitado menos e visto menos, ela acha que a fé dela é menor do que a minha. Quem está entendendo? Mas a fé é igualzinha, capaz de produzir as mesmas coisas. Só a confiança é que é diferente. Então, quando a gente se reúne num culto com crentes em Jesus, todos estes crentes têm a mesma fé. O que é que vai variar? A confiança na fé. Ontem no culto eu disse assim: todos podem ver milagres? Podem. Todos vão ver? Não. Mas todos os crentes não têm o mesmo dom da fé? Tem. Mas os que confiarem vão exercitar esta fé e vão ver. E os que duvidarem, apesar de ter o mesmo dom da fé, não vão exercitar a sua fé. E a fé sem exercício, sem obras, é morta, não funciona. Agora você está compreendendo coisas muito importantes. Então essa coisa assim, não, eu vou num culto de busca, porque eu vou num culto que a minha fé vai ser aumentada. Impossível. Impossível. Ou então pessoas que às vezes se afastam do corpo de Cristo, ficam frias, aí elas chegam de volta na igreja e elas dizem assim: olha, eu perdi a minha fé. Impossível. Impossível. Se você é crente em Jesus, você recebeu o dom da fé. E você não pode perder. E ele não pode nem diminuir e nem aumentar. É um dom de Deus. Amém? Tem uns irmãos que estão assim... Já estão pensando, eu tenho a mesma fé que o bispo Rai, que a bispa Solange, que o pastor Maurício tem. Tem. Todos nós temos a mesma fé. A nossa confiança nessa fé é que varia. Entenderam? Amém. Qual é a função também do altar, da igreja de Jesus? É ativar a tua fé. É ensinar o povo de Deus a confiar na fé. Porque se isso for exercitado, nós vamos ver o que a fé, dom de Deus, pode produzir. Pode produzir o infinitamente mais de Deus. Tá bem? Então vamos lá. Vamos ver isso agora com os versículos bíblicos. Tito, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Paulo está escrevendo uma carta agora a Tito. E ele começa a sua carta dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Então, qual era uma das missões do apóstolo Paulo? Promover a fé que é dos... Então agora você já sabe. Qual era a fé que Paulo promovia, que Paulo exercitava, que Paulo ensinava eles a usarem? A fé que é dos eleitos. Qual é a fé que é dos eleitos? O dom da fé. E quem não é eleito? Fé natural. A fé lógica. É uma fé racional. A fé dom, essa fé dom não precisa de coisa. Não precisa de copo d'água. A fé dom não precisa de olhar para nada. Não precisa de ver. A fé dom é do Espírito, ela é produzida dentro de nós. Você crê? Ponto. Não tem explicação lógica, porque é um dom de Deus. Percebem a diferença? Amém? Essa fé que as pessoas têm se chama fé natural, que é a fé do homem natural. E essa é muito racional, é muito lógica. É uma fé muito louca, muito insana, muito humana mesmo. Olha só. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a graça. Então, Paulo promovia a fé, dom de Deus, e promovia o pleno conhecimento de Deus segundo a graça. Eram as duas coisas que Paulo fazia no meio do povo do Senhor. Próximo versículo. Tito 1,4.
Ele está escrevendo, ainda é a mesma carta. A Tito, verdadeiro filho, não era filho natural de Paulo, hein? Agora ele diz, segundo a fé comum. Fé comum não é a fé miserável, a fé pobre, comum, né? Simples. Ele está dizendo a fé comum a eles. Então ele estava dizendo, segundo a fé que nós temos em comum, eu, apóstolo Paulo, e Tito, meu filho na fé. Tito era um filho na fé. Na verdade, Tito era alguém produzido pelo ministério de Paulo. Deu para entender? Que tinha sido convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, da graça de Deus. Então ele está falando, nós temos uma fé comum. Eu poderia hoje falar, eu, a Silmara, enfim, o Jorge, nós temos o quê? Uma fé comum. Por quê? Porque nós temos, todos nós, o dom da fé. Se eu tenho o dom da fé, você tem o dom da fé, o outro tem o dom da fé, o outro irmão tem o dom da fé. Então nós temos uma fé comum. A fé que é dos eleitos de Deus. O mundo tem essa fé? Não. E que mais que ele diz? Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então está dizendo, essa paz, essa graça, isso que eu posso escrever, e Tito tem a capacidade de entender o que eu estou escrevendo, é porque nós temos uma fé comum. Só vai entender as coisas do Espírito aquela pessoa que tiver o mesmo dom que nós, o dom da fé. Se você pegar um incrédulo, um ímpio, e começar a falar, ele não entende nada. Pelo Espírito não pode receber. Ele pode achar bonito o que você fala. Ai, que coisa bonita a história. Você fala bem, vai observar muitos aspectos, mas crer não pode. Porque só pode crer se tiver o mesmo dom que nós temos para crer da mesma forma. O dom da fé. Próximo. 2 de Pedro 1:1 diz assim, Simão Pedro, agora é Pedro escrevendo uma carta, também se apresenta servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não diz que ele era papa, ele diz que ele era servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, na justificação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Pedro também sabe que aquela fé é uma fé que não era de todo mundo, era daqueles que também tinham obtido esta fé pela justificação, pela salvação. Então é outro tipo de fé, é dom da fé. Entenderam? Se você diz assim, não, eu tenho muita fé, será que está tão correto? O que seria o mais correto? Dizer o quê? Eu tenho o dom da fé. Tem gente que como você é petulante. Não, eu sou crente. Eu não sou petulante. Ai, porque você acha que tem o dom da fé? Todo crente, você também, você crê em Jesus? Então você também tem o dom da fé. Não dá para ser crente em Jesus sem ter o dom da fé. E para a gente não ficar que eu tenho pouca fé, muita fé, não sei o que, média fé, isso está tudo errado. Nós temos o dom da fé. Aí se você quiser se expressar melhor, você vai ter que falar da confiança. Aí você vai dizer, olha, eu tenho muita confiança na fé. Eu já entendi que você exercita muito a fé. Ou então, eu tenho pouca confiança nessa fé. É um dom, mas eu confio pouco nela. Porque eu exercitei pouco, eu não sei. Será que eu posso confiar? Você vai ter que ser ajudado a desenvolver a confiança na fé. Mas a fé, se você soubesse a fé que está aí dentro de você, você muda a tua história, você muda o mundo. Se nós entendêssemos e usássemos isso, nós faríamos proezas. Porque a Bíblia diz, né, que nós em Cristo faremos proezas. Por quê? Porque nós usaremos o dom da fé. Se a gente não usar, a gente não faz nada. Próximo. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está escrevendo isso quando ele diz que não pense de si mesmo além do que convém. Ele está falando, não pense conforme o raciocínio do homem. Porque se nós começarmos a confabular aqui dentro e a ficar pensando com elucubrações, nós vamos viajar, amados, mas só pelo universo da carne, da lógica. Então Paulo está dizendo, olha, não pense de si mesmo, não pense aí com seus próprios botões, não pense com a sua lógica, além do que convém. Está dizendo, tem coisa que não convém você deixar o teu pensamento humano voando, tal, não convém. Não vai por esse lado que lógica não leva a nada. Agora ele diz uma coisa seríssima. Antes,
Pense com moderação. Pense certo, pense com equilíbrio. Como é que se pensa com moderação, de forma certa, correta, com equilíbrio? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui está o versículo que é muito mal usado no meio evangélico, por isso tantas classificações de crentes. Crentes de primeira até crentes de última categoria. Por quê? Porque ensinam, as pessoas não vão ali, não entendem o que está escrito e dizem assim, Deus deu uma medida para cada um, para mim deu mais. Para você, Deco, você coitado, Deco, Deus deu um tiquinhozinho de fé para você. E aí a pessoa fica, realmente, eu acho que para ela ser pregadora, eu acho que ela tem que ter mais fé mesmo. Quando alguém pensou isso, pensou além do que convém. Fez um pensamento com raciocínio lógico. Qual é o raciocínio lógico? Se está pregando, deve ter mais fé do que eu. Por isso que Paulo diz no início do versículo, não pense de si mesmo além do que convém. Quando você pensa de si mesmo fora da Bíblia, você pensa além do que convém, você pensa errado. Então, se alguém tinha esse pensamento, bom, se ela está pregando, deve ter mais fé do que eu. Pensou errado. Porque Deus, olha, deixa no telão, Kátia, por favor. Deus, segundo a mesma, lá mesmo. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Gente, é só interpretação de texto. Quem vai fazer vestibular, por favor, faz um exercício agora de interpretação de texto. A medida de fé, uma medida de fé, chamada dom da fé, que Deus repartiu a cada um. Deus tem uma medida. E Ele repartiu a cada um. Onde é que está no versículo que Ele repartiu? 1/4 para um, 3/4 para o outro, metade, não sei. Onde está isso na Bíblia? O dobro para o outro 100 vezes mais a minha medida. Onde que está isso na Bíblia? Tem isso no versículo? Não? O que está escrito no versículo? Todo mundo, vai. Como é que você entende o versículo? Pensa, como é que é? O Senhor pegou uma medida e o que Ele fez? Repartiu para cada um. Oi, por que eu vou me achar a rainha da cocada? Ele repartiu a mesma medida para cada um. Não, eu sou a bispa, dá licença, eu tenho mais que vocês. Não está escrito isso. Está escrito que uma medida foi dada a cada um. Repartido igualmente. Ou seja, eu tenho a mesma medida de fé que você tem. O irmão que está ao seu lado tem a mesma medida de fé que você, se é crente em Jesus. Então diga, olha para ele, descobri. Temos a mesma medida de fé. Que bênção. Melhor do que isso, diga, eu tenho a mesma fé que a bispa. Tá vendo só? Por isso que na graça de Deus, a gente diz assim, que a graça de Deus nivela por cima. O que se nivela por cima? Não tem os melhorzinhos, os piorzinhos, os últimos da fila, os bambambãs com Deus. Aqueles que são assim, ó, lá em cima. Quando a gente fala isso, nós estamos dizendo que Deus deu mais para uns e menos para outros. Em termos de ministério, há diferença. Em termos de chamada, há diferença. Para cumprir os propósitos na terra. Mas o dom da fé não tem diferença. Deus repartiu a mesma medida para cada um. Amém? Tem certeza que você entendeu? Amém? Quando alguém falar para você, vamos lá na minha igreja, vai ter um culto lá para aumentar a fé. O que você vai responder? Como é que vai ser? Vai aumentar a fé? Existe algum culto na face da terra que aumente a fé? Não. Que dê confiança na fé, sim. Tá? Que exercite a fé, sim. Pela oração, enfim, pela própria palavra, mas que aumente a fé, não. E alguém que fica assim, às vezes, aqueles momentos que a pessoa deixa de orar, fica meio fria, sabe? A pessoa fica meio
friazinha, né? Meio desligada do corpo. Diminuiu a fé? Perdeu a fé? Muito bem, a fé está lá adormecida. Ela está como que morta, sem obras, não está produzindo nada na vida da pessoa. Então ela está lá, inoperante, mas está lá, porque é dom. E se é dom, os dons e as chamadas são irrevogáveis. Então, a qualquer momento, aquela pessoa que se afastou da igreja, porque de Cristo se é salva, não se afasta, né? Aquela pessoa que se afastou da igreja, que ficou longe, que ficou distante, que tropeçou, se ela vem e ouve a palavra, pode ser o quê? Ativado, reavivada a fé. Lembram-se agora do versículo que Paulo escreve a Timóteo? Reaviva o dom que há em ti. Ora, que dom era esse? O dom da fé. E Timóteo estava meio cabisbaixo, meio desanimado, porque o líder dele, o mestre Paulo, o apóstolo da graça, estava preso. E Paulo ficou lá, um jovem de 16 anos, com uma igreja em graça na mão. Ai, 1000 pepinos, 1000 problemas, 1000 pessoas problemáticas, problemas chegando, pessoas chegando, a briga com os legalistas, né? O povo atacando, e Paulo estava... E Timóteo estava, né, esmorecido. E Paulo escreve uma carta e diz assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Estava lá. Precisava o quê? Ser reavivado. Amém? Então muita gente chega aqui assim, e depois diz, essa palavra eu estou no primeiro amor. O que aconteceu? O dom da fé estava lá. Foi apenas agora o quê? Reavivado. Amém? Yes, vamos mais. Próximo. 2 Coríntios 4,13. Olha esta palavra. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O mesmo. Como está escrito. Eu criei. Por isso é que falei. Então eu tenho o dom da fé, eu creio, então eu falo. Este é o pacto da graça de Deus. Agora, se nós temos o mesmo espírito da fé, a mesma medida da fé, ele diz agora, com relação a todos, também nós cremos, porque nós temos o quê? O mesmo espírito da fé. Também nós cremos, por isso também falamos. Então não é uma coisa particular, é uma coisa de todo o povo do Senhor. Ok? Próximo. Ponto 3. A fé, dom, se dá uma só vez, para sempre, e é irrevogável. Então, um crente pedir fé para Deus é algo de falta de conhecimento. Senhor, me dá fé. Aumenta a minha fé. O Senhor diz, não dá. Vai dar não. Entenderam? Você falou, eu já dei. Mais um pouco, Senhor. Tudo que você precisa para fazer o milagre acontecer já está na tua vida. Já. Olha só, vamos ver os versículos. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, está escrevendo para uma igreja, estava escrevendo a respeito da salvação. E aí ele diz assim, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Aí ele diz, eu estava escrevendo acerca da salvação e eu senti no meu coração de colocar alguma coisa além disso. Exortando-vos a batalhardes, já eram salvos. Olha só, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele estava escrevendo aos crentes, dizendo, aquela fé que já foi entregue uma vez por todas, para sempre, não tem como tirar, não tem como acrescentar. É sobre esta fé que eu agora me sinto compungido a escrever, para que a gente batalhe diligentemente por essa fé. Ele estava dizendo, para que o povo de Deus defenda esta crença, defenda este dom da fé, batalhe, quer dizer, exercite esta fé, porque se você continuar lendo em casa, você vai ver que ele vai chamar a atenção sobre os homens maus, os ímpios, e ele está dizendo nesta epístola que nós temos o dom da fé para fazermos o quê? As coisas se sobreporem aos ataques do inimigo, à impiedade, nós discernirmos as coisas, nós agirmos realmente por fé.
Então ele diz que a fé é comum, a salvação é comum, e ele diz para os crentes batalharem diligentemente pela fé, para defender a fé cristã. É isso que Judas está falando, certo? Outro. Porque Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são... Então agora aqui na Bíblia, né, já falamos, tal, irrevogável. O que é uma coisa irrevogável? Que Deus não revoga, não tira, não muda, né? Não tem como alterar isto aqui. Deu o dom da fé, tá dado. Ninguém tira mais. Mas, próximo. Ponto 4. O crente tem a mesma fé de Cristo. E agora é que a coisa pega. Agora pega. E eu vou mostrar por quê. Mas eu tenho a mesma fé de Cristo? Tem. Você se lembra de coisas que Cristo fez? Lógico. Lembra-se de coisas interessantes, grandes que Cristo fez? Ele fez movido por fé, porque ele acreditava. Ele disse certa vez para uma figueira, seca-te. E a figueira secou. Secou por quê? Porque ele acreditava. Você pode fazer a mesma coisa que Jesus fez. Agora presta atenção. O próprio Cristo disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Quem? Só os pastores. Todas as ovelhas. Agora você sabe por que você é capaz de fazer as mesmas obras e ainda maiores? Porque você tem o mesmo dom da fé que Cristo tinha. Tudo bem até aqui? Agora vem a segunda pergunta. E por que os crentes não fazem? Duas coisas. Primeiro, porque pensam além do que convém. Usam a lógica. A pessoa diz assim, eu vou falar para a figueira se secar, mas e se não acontecer? Pensou além do que convém. Entendeu? Paulo diz o quê? Não pense além do que convém. Pense segundo a medida de fé que foi repartida a cada um. Essa medida é tão grande que é a fé que Cristo tinha, que Cristo usava para que os milagres acontecessem. Por isso ele disse, vocês farão as coisas que eu faço e ainda maiores farão. Então o primeiro motivo por que não se faz é porque se pensa além do que convém. Não, eu estou orando pela minha cura, eu estou confessando que pelas chagas de Cristo eu sou sarado. Mas e se não der certo? E se eu continuar? E se eu for no médico e ainda estiver lá? Mesmo eu acreditando, não está acreditando nada. Jesus nunca duvidou de uma ordem que ele desse para parar uma tempestade, para uma figueira se secar, para um cego enxergar. Nunca ele duvidou, nunca ele falou, será que ele vai enxergar mesmo? Então esse é o primeiro motivo, pensar além do que convém, usar a lógica. A lógica é o oposto da fé. E o segundo, não ter confiança nessa fé, dom. Não exercitar, não experimentar, acreditar mesmo. Aquela coisa que o mundo faz, se lança de cabeça num trabalho de macumba. Se o crente se lançasse de cabeça naquilo que está escrito na palavra, meu amado, dá para perceber ou não? Dá para ver o sobrenatural o tempo todo. Se nós quisermos, nós podemos ver o sobrenatural o tempo todo. Tem que usar o quê? O dom da fé. Não pensar além do que convém, tira a razão, tira a lógica, tira a condicional, se, tira fora, acredita, lança-se de cabeça e é. Aí o primeiro que chega para você diz assim, não é não. Você diz, será que não é? Será que ele tem razão? Pronto, pôs tudo a perder. Não é. Por que é? Porque está escrito e eu creio. E por que você crê? Porque eu tenho a fé de Cristo. Eu não vou duvidar de nada. Vai acontecer. Mas isso é impossível. Não é. É possível. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Essa fé, quando você começa a falar, eu creio, por isso eu falo, você exercita. Aí as coisas acontecem. Aí você passa a confiar na fé. Quanto mais você exercita, mais coisas acontecem, mais você confia na fé. E aí as pessoas vão olhar para você e se não tiver conhecimento vai dizer, nossa, como você tem uma fé imensa. E você vai dizer para as pessoas, é a mesma que a sua. Muita gente diz, eu queria orar como a bispa ora. Só que faz tempo que eu estou orando, né?
Faz muitos anos que eu estou aprendendo, exercitando, vendo o resultado da oração, da fé, de eu me soltar, de eu não botar lógica. Então, quando eu oro, eu acredito. Mas se a minha mente passa por um titubeio, pronto. Eu adio aquilo lá que eu estou confessando, aquilo que eu estou chamando a existência. Vocês estão percebendo? Não pode pensar além do que convém. Por isso que a própria Bíblia diz que isto aqui é loucura. É uma santa loucura que produz o poder de Deus manifestado em nossa vida. Loucura para quem não entende. Loucura para quem não tem o dom da fé. Próximo. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Santo é quem é salvo, quem foi santificado. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é que uma pessoa persevera? Se ela mantém a sua fé viva, acesa, exercitada. Se você vem para a igreja, senta no banco da cadeira aí, no banco, e fica assim: ah, não sei não. Não sei. Vamos esperar. Aí na outra semana você vem, ouve a mensagem, você diz: talvez isso possa acontecer. Aí você vem na outra e diz assim: não, é muita areia para o meu caminhão. Aí você vem numa quarto culto e vem a palavra e você diz: mas na minha vida não vai funcionar, porque já falhei outras vezes. 1, 2, 3, 4. Sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. A perseverança não vai existir. Então a fé, ela não vai produzir nada. E aí, sabe o que acontece? A pessoa vai embora. Ela vai embora e diz assim: eu fui numa igreja, não aconteceu nada na minha vida. Aquela igreja não tem poder. A igreja não tem poder? Primeiro, o poder não está na igreja, né? O poder opera em nós. Deus está em nós. Eu tenho a mesma medida de fé que qualquer pessoa da igreja. Mas se eu não confiar, se eu não acreditar na palavra de Deus, então eu não persevero. E sem perseverar, eu esfrio. A minha fé fica inativa, inoperante. Não acontece nada. Entenderam? Por que às vezes na vida de alguém não acontece nada? Mas está ouvindo a mesma palavra que eu, mas não está misturando fé. Está pensando além do que convém. Enquanto você está ali na cadeira: eu recebo, é para mim, eu não vou abrir mão disso. Senhor, agora entendi o meu chamado. É isso que o Senhor tem. Não, essa situação vai ser revertida. O Senhor está falando do altar, amém. Sim, a tua fé está sendo exercitada. Pá! E daqui a pouco o milagre acontece. A pessoa que está do teu lado está: não sei, talvez. Não, acho que não é para mim. Não, seria muito bom se fosse verdade. Acontece na sua vida, não acontece na dele. Por quê? Por quê? Por quê? Deus tem queridinhos, Deus tem prediletos. Deus tem uma maneira de agir. É pela fé. E ele foi tão maravilhoso que não deixou que fosse a minha nem a sua, porque aí uns teriam prejuízo. Usariam a fé pequena, não teriam, né? Seria muito discrepante. Então ele deu a mesma medida para cada um. Agora veja o que você faz com ela. Tira a lógica, tira a razão, tira os pensamentos humanos. Não pense além do que convém. Use essa medida que é o dom da fé, que é a fé de Cristo Jesus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Muito bem. Outro. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Isto para quem já confessou Jesus como seu Senhor, né? Mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Que Cristo que está em mim? Que manifestação de Cristo está em mim? Espírito Santo, que é Cristo. A manifestação de Espírito Santo está em mim. Muito bem. E esse viver que agora eu tenho na carne, quer dizer, dentro de mim está o Espírito Santo, mas eu vivo aqui na carne, né? Eu tenho um corpo, eu tenho uma carne. Como é que eu vivo esse viver? Vivo pela fé, quer dizer, o meu mover no mundo, o meu relacionamento com esse mundo só pode ser agora que eu sou cristã, que eu sou salva, pela fé no Filho de Deus. A minha fé não pode estar mais colocada em outras coisas. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora que o Espírito Santo está em mim, eu tenho o dom da fé. E eu canalizo esta fé para Jesus Cristo. Amém? Então é assim que eu tenho que viver daqui para frente. Se você pensar diferente disso, crer
colocar o dom da fé. Imagina, tem gente que tem o dom da fé e coloca na coisa errada. Tem crente, amados, tem o dom da fé. Mas está aí colocando a fé onde? No Sinai. E agora? A Bíblia diz, não sou eu que vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, dom, aonde? No Filho de Deus, que me amou. Eu tenho que colocar minha fé em Jesus Cristo, nas obras de Cristo, naquilo que é meu direito, naquilo que Ele consumou para mim no Calvário. Mas se eu pego o dom da fé como uma cristã e coloco numa fita vermelha, coloco num saco de sal, coloco num óleo, coloco não sei o quê, eu estou fazendo coisa errada. Eu não estou colocando o dom da fé onde a Bíblia manda colocar, no Filho de Deus. Eu tenho que crer em Jesus Cristo só. Se eu colocar este dom da fé num guia, tem gente que, eu sou crente. Ai, mas eu acredito mesmo, no meu bispo. Você crente acredita no seu bispo. O seu bispo é um líder, o seu bispo pode ser um guia maravilhoso, o seu pode ser um pastor de ovelhas tremendo, um homem levantado por Deus. Mas você está colocando a fé numa pessoa? A fé tem que estar em Jesus Cristo e em sua palavra. Amém? Então, por isso que Paulo diz, não pense além do que convém. Veja onde você está botando a sua fé. Tem gente que diz assim, não. Outro dia, uma pessoa veio aqui visitar a igreja e disse assim para mim, muito bonito o sermão. Gosto muito do trabalho que a senhora faz. Mas eu não sou interdenominacional. Eu pensei, o que ele está falando, sabe? Seu irmão é o quê? Ele disse, eu sou... E aí, ele era da Igreja Batista. Eu sou batista e não abro. Eu disse, nem precisa porque eu não vou entrar. Deixa como tá. Sou batista e não abro. Pois deixa fechado. Eu não vou entrar. Agora, o que é isso, né? São aquelas pessoas que estão colocando... É um crente, é um homem de Deus, mas a fé está onde? Na placa da Igreja Batista. Eu aprecio, o sermão é maravilhoso, tudo que vocês fazem é tremendo, tudo, mas eu não sou interdenominacional, não. Ele já estava colocando, eu me ligo mesmo numa boa denominação, e a minha. E eu pensei, tudo bem. Tudo bem. Agora, como é a vida? Aí eu soube um pouquinho de como é a vida, né? Família destruída, filhos um para cada lado, sempre tapando fogos de crise financeira, problema de enfermidade. E aí? Está colocando a fé onde? Na placa da igreja? A fé é dom de Deus. Tem que ser canalizada para Jesus Cristo. Amém? Muito bem, próxima, vamos lá. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador, o salvador, daquele que tem fé em... Então, o que é que vai produzir a salvação, o perdão na nossa vida, a justificação? Fé em quem? Jesus. Né? O apóstolo Paulo disse, aquele que crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, assim, tem que crer em Jesus. É isso que vai produzir perdão, justificação, regeneração, enfim, salvação. Ok? Amém. Por isso que muitas pessoas vão às igrejas, dizem que são crentes, carregam uma Bíblia e não são salvas. Você vai falar, pode? Pode. Porque a pessoa diz, olha, você tem que crer nesta caneta. Esta caneta veio de Israel. Esta caneta, quando você escrever com esta caneta, o que vai sair daqui não é tinta. Não, vai parecer tinta, mas vai se transformar no sangue vertido, porque esta caneta foi produzida no Calvário. Então a pessoa vem e fala, uau, eu tenho fé. Em quê? Na caneta do Calvário. Estão percebendo? E a pessoa vem com uma Bíblia, e no outro culto, olha, você vai levar para casa esta rosa de Saron.
E esta rosa de Saron no vaso, quando você olhar, ela vai produzir, exalar um perfume, sua casa. E a pessoa diz, gozado, no passado eu punho um incenso, agora é a rosa de Saron. Mudou só de nome, ficou com uma cara de coisa cristã, mas não é. Estão percebendo? E a pessoa carrega uma Bíblia. E quando encontra, eu sou crente. Eu sou crente na caneta do Calvário, a rosa de Saron. Você tem que ser crente em Jesus Cristo. Você tem que ter um novo nascimento que só Jesus pode produzir. Caneta não produz, rosa de Saron não produz, óleo não produz, e etc, etc e tal. Ok? Amém. Próximo. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos. Agora você vai ver um passo adiante. Edificando-vos. O que é uma edificação? Construção. É para a gente ir construindo a nossa vida, a nossa edificação, não é? Como? Na vossa fé. Como é que é essa fé? Santíssima. Agora você entendeu por que a nossa fé é santíssima? Porque é um dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Então, como é que nós somos edificados? Quando nós edificamos a nossa vida na fé santíssima. É com fé que se edifica na palavra de Deus. Amém? Próximo. Ponto 5. Apostila, página 2, da avulsa. Diz assim, Jesus foi o criador dessa fé, que é dom, que seria revelada. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, etc, etc. O comecinho do versículo só. Volta para mim, por favor. 1. Isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, quem foi que criou esta fé que é dom? Jesus. Quem consumou? Quem disse, essa fé vai funcionar, está feito? Jesus. Quem deu para você? Jesus. E onde é que você tem que colocar a sua fé? Em Jesus. Tá claro, não tá? Óbvio, não pode ser diferente. Próximo. Suportou a cruz. Próximo, isso aí. Gálatas 3:23. Mas, agora tem uma revelação importante aqui. Antes que viesse a fé, estávamos, todos nós, debaixo, sob a tutela da lei. E na lei encerrados, para essa fé dom, que de futuro haveria de revelar-se. Agora sim, vamos entender uma coisa preciosa. No tempo da lei, antes de Cristo ir para a cruz do Calvário e encravar a lei no madeiro, havia o dom da fé? Não. Havia o quê? Somente a fé natural. O dom da fé é um dom do Espírito Santo. Ele vem, portanto, com a manifestação do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, antes de Cristo se manifestar, antes de Cristo terminar com a lei, durante a dispensação da lei, não havia a fé dom. As pessoas viviam pela sua própria fé, a fé natural. Agora você vai compreender aqueles textos bíblicos que dizem, Jesus encontrar pessoas dizer, ó mulher, nunca vi fé como essa em Israel. Homens de pequena fé. Estão percebendo agora? Por que Jesus falava isso? Tinha tamanho de fé? Tinha. Porque cada um vivia pela sua própria fé. E uns acreditavam mais, outros acreditavam menos. Diz que Jesus, em certos lugares, não pôde fazer muitos milagres, porque não havia fé naquele lugar. Ora, então não tinha o dom da fé, senão todos teriam a mesma medida para crer. Jesus diz, oh, que fé! Os diz, nunca vi fé como esta. Homem de pequena fé. Mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua, não o meu dom da fé. Percebem a diferença? Então, olha agora como você vai entender Gálatas 3:23. Vou ler e você percebe. Antes que viesse a fé no dom de Deus não existia.
Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, na lei, estava se preparando para essa fé, dom de Deus, que de futuro haveria de revelar-se. O dom da fé passa a vir nesta dispensação, a dispensação da graça de Deus. Compreendemos? Amém. Próximo. Ponto 6. Antes de Cristo, havia graus de fé. Ainda não havia chegado o dom da fé. Que eu acabei de falar. Vamos ler. Este é um dos versículos mais esclarecedores acerca disso que eu falei até agora. Abacuque 2:4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, está mostrando, aquele que é o escolhido, né? O eleito de Deus, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo os eleitos, lá naquela dispensação, é Abacuque, na dispensação da lei, está dizendo o quê? Que naquela época, os justos, os abençoados, os escolhidos, os filhos de Deus, eles iriam viver pela sua fé pessoal. Amém? Bárbara, você quer trocar o CD? Já, por favor? Nós estamos gravando o nosso estudo e vamos disponibilizar para quem quiser este de hoje, tá bem? Então, agora nós entendemos que na lei os eleitos viviam pela fé natural. E se uns acreditavam mais, outros menos, era baseado nessa fé que as coisas aconteciam em maior ou menor proporção, ou não aconteciam. Mas nesta dispensação, nós todos temos o dom da fé. Próximo. Lucas 12:28 diz: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Jesus estava falando para as pessoas em seus dias. O dom da fé ainda não havia sido manifestado. Amém? Amém. Próximo. Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele está exaltando uma fé forte, preciosa de uma pessoa. Medidas de fé, graus de fé. Próximo. Marcos 2:5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoado. Vendo a fé daqueles homens, tá? A fé pessoal, a fé deles. Outro. Lucas 8:48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A fé daquela pessoa, né? Próximo. Mateus 15:28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Então, baseado nestes textos, é que os crentes que não têm conhecimento falam: a minha fé é pequena, a minha fé é grande, a fé daquela pessoa é tremenda. Isto aqui, amados, não tem mais sentido nós usarmos. Isto era antes da manifestação do dom da fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? É uma mulher de muita fé. Próximo. Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Daí vem a oração dos crentes. Olha, peraí, bispa, se os próprios apóstolos pediram para aumentar a fé, eu não posso pedir? Não, os apóstolos viviam qual dispensação? Da lei. Então eles queriam ter mais fé. Era justo.
Eles sabiam que poderiam aumentar, vir a crer de uma forma mais intensa, mais profunda. Mas e hoje? Nós podemos fazer essa oração? Senhor, aumenta-nos a fé? Não. Ah, é? Por isso que esta aliança, este pacto é chamado o quê? Um pacto de melhores e superiores promessas. Nós temos uma fé, dom de Deus, que os apóstolos não tinham. Se eles viam alguma coisa, era pela fé que eles desenvolviam, a própria fé natural que eles possuíam. Tá? Próximo. Ponto 7. Depois de Cristo, o que há são débeis na fé ou firmes na fé. Ah, e agora? A fé é igual. Existem pessoas firmes neste dom da fé. E existem pessoas debilitadas neste dom da fé. Mas todo salvo tem a mesma medida de fé. Agora vamos ver as diferenças, né? Que eu falei no comecinho. Qual versículo nós temos aí? Romanos 14:1, que até ensina como é que nós devemos tratar aquele irmãozinho, porque é salvo. Mas é debilzinho na fé. Sabe aquele irmãozinho do ora por mim? Ele não pode encontrar uma pessoa que diz, ora por mim. Lembra de mim nas tuas orações? Conhece, né, minha amada? Quem conhece o irmãozinho ora por mim? Agora é o seguinte, é irmãozinho mesmo? É salvo? Confessou a Jesus? É. Qual é a diferença? Tem a mesma medida de fé que eu e você? Ele é o quê? Débil na fé. Ele não sabe usar a fé. Ele tem debilidades na aplicação da fé. Percebem? Ele não sabe confiar na fé. E o que a gente faz com ele? Manda embora, porque ele atrapalha, ele cansa. Não. Acolhei ao que é débil na fé. Ele tem o dom da fé, mas ele é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Agora tem que tomar cuidado, porque o débil na fé, ele é meio lento para entender as coisas, né? Ele já não quer exercitar muito, então ele vive achando, como é que a pessoa fala? Pelo em ovo. Aí o débil na fé é aquele irmão que diz assim, tá uma benção, todo mundo entendeu. Aí ele diz assim, bispa, mas assim, é para fazer a ceia até que ele venha ou até que ele volte? Qual que é o certo? Porque a minha Bíblia diz até que ele venha. Mas tem uns irmãos que tem até que ele volte. Você pensa, isso vai levar a quê? Você entendeu? É para fazer a ceia até que Jesus venha ou até que Jesus volte? Amados, ele vai vir. Mas ele vai vir ou ele vai voltar? Os dois. Por isso que as Bíblias têm as duas versões. Tá certo? Tá. Ah, mas não sei não. Isso até que ele volte. Eu não sei. Estou meio desconfiado disso. Aí eu falo, não, mas ele volte e venha. Ele vai voltar porque ele já veio. E ele vai vir buscar a igreja. São duas expressões para a vinda de Cristo, entendeu? Será que a bispa poderia orar por mim para que eu entendesse? Mas você acredita que Jesus vem buscar? Acredito. Então não. Põe de novo, Kátia. Olha o fim do versículo. Acolhe. Não, porém, para discutir opiniões. Não, mas eu vou procurar numa Bíblia para ver se tem uma terceira palavra. Me poupe. Sem discussão. Quer ficar aqui ouvindo, te dou um abraço, vamos orar junto, tudo bem. Não vem discutir, né? O óbvio anulante, certo? Amém. Todo mundo está rindo. Todo mundo lembrou um irmãozinho débil na fé. O que acontece na graça de Deus? É mais raro ter irmãozinho débil na fé, porque a gente ora por mim, bispo. Hoje eu oro, mas amanhã você ora por mim. Nós temos a mesma medida de fé. Ah, mas eu não posso orar pela bispa. Por que não? Ora já, agora. Então, a gente incentiva. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender a desenvolver o dom da fé. Todos nós temos. Amém?
Muito bem. Não vai olhar para alguém e chamar de debilóide. Ô irmãozinho debilóide. Olha só, não pode. Você tem que acolher com amor, não discute e ajuda. Vamos ver se desenvolve essa fé enrustida, mas que é o dom da fé, tá bom? Chega em casa agora e diz, eu descobri você. Agora eu entendi tudo. Não, olha, não pode fazer isso. Vamos lá. Próximo, Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, não é que permanece na fé, a fé existe. O que Paulo está dizendo? Se você está nessa fé, se você está acreditando que essa fé, dom, pode fazer o infinitamente mais acontecer. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então assim, você tem que acreditar, sabe aquela coisa? Até debaixo d'água. Tem que acreditar. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu quero saber mesmo é se você está firme na fé. A fé está aí. Agora, você está alicerçado nela? Ou a sua vida está alicerçada na lógica, no que dizem as estatísticas, na política, sei lá, em qualquer coisa. Mas se você estiver firme, é nessa fé que eu, ministro Paulo, né, me prego essa palavra. Você tem que acreditar no evangelho que foi pregado. Amém? Próximo. 8. A fé de Cristo não se perde. Esse dom aí não se perde. O que se perde é a confiança. Vamos ver. Hebreus 10:35. Olha que lindo esse versículo, amados. Não abandoneis, portanto, não fala a vossa fé. Fala para não abandonar o quê? A vossa confiança nessa fé, tá? Por quê? Ela tem grande galardão, ela tem recompensa. Se você confiar nesta fé que produz o sobrenatural, então você vai ver o galardão em vida, você vai ver o presente, você vai ver os benefícios de você confiar. Por isso que eu não venho aqui e digo assim, nos cultos, se você não me ouve falando assim, olha, tenha fé. Eu não prego assim. As pessoas dizem, tenha fé, tenha fé. Eu não posso pregar para um crente tenha fé. Porque você está falando, eu já tenho fé. O que eu prego? Pode pegar qualquer CD. Irmão, confia, irmão. Tem confiança, confia. Porque você tem a fé, você precisa se lançar nisso e confiar que essa fé vai mover o sobrenatural. Entenderam? Amém? Próximo, vamos ver. Ponto 9. A fé, dom, nos mantém salvos para sempre. Lógico, se não sai da sua vida, se é irrevogável, se ela foi a alavanca para você ser salvo, então você é salvo para sempre, porque ela não pode ser retirada. Vamos ver isso? Hebreus 10:39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não é porque nós não queremos. Não tem jeito de se perder. Agora você entende. Essa coisa que... Não, nós não retrocedemos porque a gente não quer. Não. Não tem como alguém se perder aqui em termos de salvação. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós somos os da fé. Nós somos os produzidos pelo dom da fé. Nós somos os salvos para a conservação da alma. É irrevogável. Você é salvo e salvo para sempre. Não tem como se perder. Não tem como retroceder. Ah, mas e se um crente se afastar? Se um crente voltar a roubar? Se um crente voltar para macumba? É porque nunca foi crente. Porque o crente é nascido de novo. Tem a semente divina. É regenerado. Esta pessoa nunca mais vai viver na prática do pecado. Eu recebi um e-mail, não sei se a pessoa está online conosco, parece-me de um pastor, não sei se é um pastor, alguém está perguntando, eu ouvi você falar para mim, no programa de televisão, dizendo que é salvo para sempre, que não tem como. Não tem como, não tem como. Aí ele coloca lá, mas e se a pessoa voltou para o centro espírita? E se a pessoa voltou às orgias? E se a pessoa voltou a se embebedar? Quer dizer que assim mesmo vai para o céu? Essa pessoa
nunca foi salva. Essa pessoa nunca teve uma experiência de novo nascimento, de regeneração com Cristo, porque em Cristo as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Cristo nós somos lavados e regenerados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós, ele habita em nós e traz junto consigo a divina semente. E a Bíblia diz que aqueles que têm a divina semente não podem viver mais na prática do pecado. Então uma pessoa, porque frequenta uma igreja não significa que ela seja nascida de novo. E se ela voltar para o tremedal de lama, é porque ela sempre foi do tremedal de lama. Estava visitando, estava ali, sei lá, usufruindo de benefícios dos abençoados. Mas a verdade, amado, é que quem é selado com o Espírito Santo da promessa, essa pessoa nunca mais retrocede para a perdição. Amém? Porque o que está nela é a divina semente, é o dom da fé. Não tem como. Mas e se ela deixar de crer? Tem como deixar de crer? Não. Mas eu conheço um irmão que deixou, nunca foi irmão. Nunca foi irmão. Entenderam? Próximo. Ponto 10. A fé, esse dom da fé, não é para todo mundo. É só para os escolhidos. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só o que diz o versículo. 2 Tessalonicenses 3:2. Guarda esse versículo. Paulo disse em Tito 1, né? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Agora ele diz aqui. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. A fé dom não é do ímpio, dos perversos e maus. Em Paulo escrevendo a Tito diz, a fé que é dos eleitos. A fé dom é só dos eleitos de Deus, só dos escolhidos. E quando Paulo diz a fé não é de todos, ele está dizendo a fé, esse dom da fé, não é para as pessoas de outra semente. Os filhos da perdição nunca poderão receber o dom da fé. Porque se pudessem, eles creriam. E se eles crescem, eles seriam salvos. E eles não são para a salvação, são destinados à perdição. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Próximo. Tito 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, a fé não é de todos. A fé é de quem? Dos eleitos. Quem aqui tem o dom da fé? Diga amém. Muito bem. É por isso que às vezes você prega para aquele colega do seu trabalho lá, e ele não entende nada, não aceita. Porque você crê. Você tem o dom da fé. E ele? Não tem. Se ele não receber de Deus, porque tem gente dizendo, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou abrir a cabeça desse cara e enfiar uma Bíblia lá dentro. Não vai dar. Não produz o dom da fé. Só o Espírito Santo produz o dom da fé. E se ele não entra na vida de uma pessoa, ele sabe por quê. Ou aquela pessoa não é para a salvação, ou ainda não é o tempo da manifestação da salvação naquela vida. Mas a gente tem que falar, viu? Tem que falar, porque só a palavra é que vai produzir a fé. Lembram-se do versículo? A fé, como é que a fé vem? É um dom, é verdade, mas como ela vem? A fé vem pelo... Ouvir o quê? Abobrinhas. Campanhas. Eu estou convidando um amigo meu para uma campanha faz 10 anos. E ele não quer. Ainda bem que ele não quer. Não vai ser salvo, não vai resolver nada. Agora, prega a palavra. Leia a palavra. Nem que você fique lendo. Fala a palavra. A palavra é que faz a fé vir. A fé dom vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu oro para minha vozinha ser salva há 30 anos. Ela está quase morrendo. Você já foi lá pregar a palavra? Não, mas eu oro todo dia. Oração não produz salvação. Ela precisa receber o quê? O dom da fé. Mas eu estou orando para ela receber o dom da fé. Oração não traz o dom da fé. O que é que traz o dom da fé? Palavra. Vai lá e fale a palavra para sua vovó. Pregue a palavra. Fale do amor de Deus. Fale de Jesus. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então tem que falar a palavra. Se é eleito, a fé vem.
Tá bom? E aí o dom da fé está ali, o Espírito Santo está lá, pronto, a obra é Ele quem vai fazer. Próximo, palavra final. Paulo nos faz um chamado a guardar a unidade do Espírito. Um corpo unido. Um Espírito só, o Espírito Santo só. Ah, não, mas tem o Espírito da pombagira, o Espírito... Aqui não. O chamado da igreja em graça, a igreja de Jesus Cristo é um corpo, um Espírito, só tem espaço aqui para o Espírito Santo, tá? Um Senhor, como ele se chama? Jesus. Uma fé, qual fé? O dom, a fé que é do dom de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Conhecer a fé, até que nós todos conheçamos e experimentemos a fé dom. É isso que a igreja precisa entender. Tá bem? Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. Nós terminamos este estudo, terminamos antes do horário, então eu vou fazer uma coisa muito salutar. Antes de eu entregar os presentes, de nós orarmos, eu não sei quantos colocaram o seu dedinho ali no nosso aparelhinho, registrando a sua presença, para que seja computada para o final do ano nós distribuirmos os certificados. Mas nós vamos ter tempo para fazer isso e depois irmos à livraria, adquirir o livro e tudo mais. Mas eu gostaria, hoje, já que deu tempo, de abrir para alguma pergunta que possa ter alguém aí no coração. De repente está coçando a língua. Só do assunto dom da fé. Você não me venha perguntar da vinda de Cristo. Hoje não é esse o assunto. Nem da batalha do Armagedon. Também não é o assunto. Nem do... O que é mesmo? Todo mundo adora perguntar. Da alma. Hoje não é o assunto da alma. Se os kamikazes são salvos. Os esquimós. Não. Deixa esse assunto para o dia da eleição. Bom, já respondemos isso, né? Predestinação e eleição. Sobre o dom da fé. Sobre estas formas de crer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não fique com receio, com vergonha. A sua questão, às vezes, está na cabeça de um monte de gente. Você vai ser só porta-voz. Pois não, querida. A persistência de um sonho. Um sonho do... Tá, perseverança num sonho. A perseverança num sonho que a gente... Esse sonho acordado que a gente tem falado, um projeto, quando a gente, por exemplo, ela está falando de um sonho. Se a gente persevera com um sonho, se isso é o dom da fé. Então, vamos entender. Nós estamos falando primeiro de um sonho acordado. Este sonho que é um projeto, este sonho que é um querer, né? É uma realização, é alguma coisa assim. Para nós entendermos se esse sonho é válido para nós perseverarmos, nós temos que identificar se ele foi produzido pelo Senhor no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor coloca o querer e ele vai, se ele colocou o querer, ele é responsável por efetuar, tá certo? Acontece que muitas vezes nós temos o nosso querer humano, um querer da carne, um querer nosso. E nós insistimos nesse querer. E às vezes o tempo passa e a gente quer. E às vezes até ficamos um pouco desgastados porque aquilo não acontece. É porque aquilo que não foi Deus a começar, aquilo que Deus não é o autor, ele não é responsável por finalizar, por concretizar, por consumar. Amém? Tudo bem? Então, é uma coisa nossa. Então, a primeira coisa assim, é um querer de Deus. Está dentro do que Deus tem para mim. É para o meu bem-estar. Não tem prejuízo para outras pessoas. É para redundar em glórias a Deus. Bom, você tem vários aspectos para entender o querer do Senhor. É confirmado pela palavra, pelo altar, pela paz no meu coração. Então, esse querer de Deus pode até demorar, porque às vezes tem coisas para as nossas vidas que vão se cumprir o desígnio de Deus num tempo determinado e ele às vezes não é tão próximo. Então, nós devemos perseverar sim. E só o dom da fé é que não nos faz desistir destes sonhos colocados por Deus no coração. Amém? Por isso que no nosso ministério nós incentivamos as pessoas a sonharem,
a irem em busca dos seus sonhos. Se você sabe que Deus colocou no coração, aquilo é uma bênção do Senhor, vá naquela direção. Por isso eu digo, eu não vou deixar ninguém desistir de nada, vocês não vão desistir, Deus não quer que desista. Por quê? Porque às vezes nós acreditamos naquilo, mas não perseveramos, não colocamos a nossa esperança, não temos muita esperança. Então a gente tem fé que Deus pode fazer, mas a gente não exercita essa fé, esperando a manifestação daquele sonho, daquela visão. É isso mesmo, tá? Tá, a doutora Maria Elisa está dizendo assim, é a primeira vez que ela ouve falar que a oração não produz salvação. Por quê? Porque no passado nós orávamos pela salvação dos nossos familiares, pela salvação das pessoas que estavam lá. Amados, orar é possível, é importante, nós devemos orar. Agora, só a oração, doutora, não vai salvar ninguém. Você não tem nenhum caso na Bíblia que Jesus disse que orando a pessoa seria salva. Né? Então Jesus deixou como a salvação seria manifestada na vida de uma pessoa, né? E não passa pela oração. Então não oro? Não, a oração ela prepara o coração, a oração muda circunstâncias, a oração apazigua, a oração quebra barreiras entre as pessoas para que nós possamos falar. A oração coloca a mente do outro em sintonia na hora que a gente for semear a palavra. A oração produz paz, a oração produz tranquilidade, a oração produz alegria. A oração muda uma ira em mansidão. A oração tem esse poder, mas a oração não salva ninguém. Eu posso passar anos orando por uma pessoa, porque o Senhor não estabeleceu que a salvação seria manifestada pelo poder da oração. A salvação se dá em crer com o coração e confessar com a boca. Para eu crer, eu preciso da fé. A natural não serve. Eu preciso do dom da fé. Para o dom da fé vir, eu preciso de ouvir a palavra. Então, sem a pregação da palavra, não tem oração que vá salvar alguém. A oração salva de perigos, é diferente. A oração livra de acidentes. A oração tira alguém de um leito de morte. A oração tem salvação, exclusividade do Espírito Santo, pelo poder da fé na palavra. Então, sem palavra, sem salvação. É por isso que muitas igrejas estão cheias de gente, mas as pessoas estão indo em busca de outras coisas. Mas será que está se produzindo salvação? Se não tem pregação da palavra, a fé não vem. Então, tem muita gente ali que talvez não tenha nem o dom da fé. Nem convertido seja, tem uma fé natural na muletinha, no amuleto, naquilo lá, na campanha, no ritual, sei lá, no quê, mas nem salvo seja, muitas vezes. Respondi? Eu sei que é chocante algumas coisas, porque a gente ouviu a vida inteira, né, uma coisa que virou até dogma dentro do meio evangélico, mas não tem respaldo bíblico nenhum. Não tem respaldo bíblico. A oração pode muito em seus efeitos, muito, não tudo. Salvação ela não pode, tá? Quem mais? Pois não. O Espírito Santo. Só. E depois o Espírito se retirava. Daqueles heróis da fé? Foi. Manifestação de fé. E alguns deles criam tanto que aquilo foi produzido. Diz que mulheres viram os seus mortos ressuscitarem. É desse capítulo que você está falando, né? Alguns acreditaram, foram passados ao fio da espada, etc, etc, etc. Exatamente. Agora, não tinha o dom da fé. Em alguns momentos, o Espírito Santo visitava. Se vocês se lembrarem, amanhã que eu vou mais destrinchar isso, né? Mas só para ficar claro, vocês se lembram de uma oração do rei Davi. Ele, quando ele peca, e ele reconhece que ele pecou contra Deus, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito saía. Então, o Espírito Santo vinha, ungia para um fim específico. Para reinar, para governar uma nação, para profetizar, para uma missão. Acabada aquela missão, o Espírito se retirava. Era a unção.
que os profetas tinham, os juízes, os reis, os sacerdotes, tá certo? Por isso que também a oração do antigo pacto tem um profeta que pede para o outro, eu quero porção dobrada do espírito que está em você, do teu espírito. Então, o que ele estava dizendo? Eu quero mais, porque ele sabia que aquilo era uma unção específica, era uma visitação. Então, poderia ser mais. Era para aquela pessoa executar uma missão aqui na Terra. Então, eu quero uma missão maior, mais ampla. Eu poderia pedir isso naquela época. Uma medida dobrada, né? Eu quero mais, quer dizer, eu quero ser usado numa proporção maior, eu quero fazer mais do que Elias fez, etc, etc, etc. Por quê? Porque não era nivelado. Não dependia deles. Dependia de Deus ungir para um propósito só, tá? A gente viu o rei Saul, né? Um eleito do Senhor, ungido para ser o primeiro rei de Israel. No momento em que ele peca, Deus retira dele. Aí a palavra de Deus diz, Saul não sabia que Deus já não estava mais com ele, que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Não perde salvação, ele era um eleito. Mas o Espírito, para aquela unção, para aquele mover como rei, já tinha encerrado. Porque era por merecimento, tá? Pisava na bola. Entenderam? Próximo. Quem? Não. A pergunta do irmão é assim, se eu oro por um doente, e esse doente não é praticante da palavra, quer dizer que a minha oração é inútil? A sua oração nunca é inútil. A oração é poderosa. E pela sua oração, às vezes Deus levanta o ímpio. Pela sua oração, às vezes o seu local de trabalho ou a sua família é preservada. Pela sua oração. Porque muito pode a oração do justo. O justo é o irmão. O justo que ora, Deus vai honrar o irmão. Deus vai honrar a sua oração. Amém? Por isso que nós podemos orar por qualquer pessoa e devemos orar. Porque se nós amamos uma pessoa, nós queremos bem dessa pessoa. Olha, se essa pessoa ainda não está em Cristo Jesus, nós não sabemos se ela é ou não para a salvação. Independente disso, nós amamos a pessoa. E nós vamos orar por ela porque nós queremos o bem dela. E ainda que seja nosso inimigo, o Senhor Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. É para orar sim, sempre, sempre é para orar. Se vai redundar em bênção ou não, isso aí já não é nossa parte, isso é com o Senhor. Mas nós devemos orar sempre, por todos, tá? Mas... porque a fé do grão de mostarda, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, na verdade o Senhor está falando que a fé pode produzir grandes coisas, né? Porque o grão de mostarda é o menor grão, talvez, que eles conhecessem naquela época, né? Um grão pequenininho, mas que dá uma árvore gigante. Então ele está dizendo, mesmo que você tenha uma fé pequenininha, e era na época em que não havia o dom da fé. Então, a fé pequena em Cristo, naquilo que ele falava, na pessoa de Jesus, poderia produzir, tanto que nós lemos alguns versículos que diz, né? A tua fé te salvou. Né? A fé dessa pessoa salvou a filha dela. A fé do centurião salvou o empregado dele, lá, o soldado, na casa dele. Né? Uma palavra foi mandada e produziu. Então, a pessoa, ela acreditava, mas era onde ela colocava aquela fé que ela possuía naquela dispensação. É isso mesmo. Tá? Outra? Ai, que bênção, só isso. Todo mundo cortado pela graça, todo mundo entendeu tudo, louvado seja Deus. Sim, quando a gente, até um versículo que o nosso presbítero Roberto, nós comentamos muito, né, sobre isso há umas semanas, nós estávamos gravando a respeito disso de ouvir a palavra, né? Então, assim, quando a gente fala em ouvir, a gente logo pensa no ouvido humano, né? Mas existe o escutar e existe o ouvir, que são duas coisas diferentes, né? A gente tem pessoas que não escutam, mas elas têm capacidade de ouvir.
Porque Jesus, quando ele falou desse ouvir, ele falou em termos espirituais. Ele disse, as minhas ovelhas não escutam, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, se é ovelha, o Senhor vai dar um jeito de que a palavra chegue à vida desta pessoa e com os ouvidos espirituais ela escuta, ouça, ainda que ela seja surda, fisicamente surda. É por isso que nós temos muitos surdos nas igrejas evangélicas, muitas pessoas salvas, apesar de surdas, né? Quer dizer, como que elas ouviram? De alguma forma, a palavra chegou, por língua de sinais, por escrita, né? Para os cegos, em braille, bom, tantas formas. Mas a verdade é que o coração ouviu. E quando o coração ouviu, houve a fé. Produziu a fé, a pessoa é salva. Tá certo? Então, nós deveríamos mesmo ter mais ministérios para as pessoas que têm algum tipo de deficiência para absorver a palavra do Senhor. Né? Nós temos incentivado as pessoas a descobrirem os seus ministérios. Há uma moça no nosso ministério que não está aqui hoje, ela acaba de se matricular num curso para linguagem de surdos. E eu acho que são 6 meses de curso, depois um aperfeiçoamento até estar, né, falando legal e tudo mais. E ela disse, eu posso fazer? Então, eu falei, deve fazer, deve fazer. A tia Lu tinha um sonho, né, que ainda é possível de realizar. Ela gostaria muito de aprender a linguagem dos sinais para os surdos. Porque nós temos no Rio de Janeiro uma ala do santuário, a ala direita, muitas cadeiras, mas uma imensidão. E ali é escrito Ministério Surdo-Mudo. Eles sentam ali e há um revezamento. Durante toda a pregação, os louvores, sempre há pessoas ministrando ao pastor surdo-mudo. Há um pastor surdo-mudo que ministra para eles, entendeu? Fora também do horário que trabalha com estas pessoas que são salvos em Cristo Jesus e que também têm seus ministérios, enfim, e têm seus chamados sobre a terra. É isso aí mesmo que você falou, tá? Entender essa coisa do ouvir e escutar, tá bom? Exatamente. A pessoa não fala, o que crê com o coração e confessar com a boca é mudo, então vai para o inferno. Já pensaram? Mas quem conhece o coração? Jesus. Não há deficiência humana capaz de impedir a obra do Espírito Santo na vida de alguém. Lógico. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acho que estamos felizes, sarados, sanados. Tudo bem, vamos ficar de pé, vamos orar. Amanhã vocês vão voltar, né? Amém. Amanhã é um tema apaixonante. Batismo no Espírito Santo, ou, como alguns preferem, batismo com o Espírito Santo. Tá bem? E agora que você já tem esse entendimento do dom da fé, da salvação eterna, de como o dom da fé vem, vai ficar muito fácil de você entender o batismo, as formas dele se manifestar e separar batismo, selo dos dons, das manifestações sobrenaturais, tá bom? Então amanhã um excelente estudo, não percam por nada, hein? Vamos agradecer a Deus nesta hora? Senhor Jesus, toda honra, toda glória, toda majestade pertencem somente a Ti, Senhor. Nós nos rendemos nesta hora a este mover maravilhoso do Teu Santo Espírito, que vem, Senhor, responder as nossas perguntas, vem aquietar os nossos corações, Senhor. O Teu Espírito Santo é que convence. Eu posso estudar, preparar, fazer o melhor, Jesus. Podemos ter tudo no telão, apostilas, CDs, literatura, mas a obra é do Teu Santo Espírito. E eu te agradeço porque só o Senhor pode nos convencer da verdade. Por isso, Pai, eu te agradeço porque saímos daqui sem dúvidas, uma vez que dúvida é do maligno, Senhor. Sem perguntas, sem questionamentos tolos. Ninguém aqui está pensando além do que convém. Nós há muito tempo levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e nos abrimos para a revelação daqueles mistérios que estavam ocultos, Senhor, mas que aprove a Ti nos revelar nestes tempos finais. Leva-nos na Tua paz, na Tua segurança, de volta aos nossos lares. E nós queremos, Senhor, entender mais, ter maior intimidade contigo, Senhor. E queremos aprender a
confiar na fé, dom, porque já temos a medida certa que pode trazer à existência coisas que não existem. Pode, Senhor, fazer o sobrenatural se mover. E é nesta fé que nós chamamos grandes mudanças à existência, Senhor. Um período de milagres que nós cremos se iniciou em nosso ministério. Com grande abundância nós veremos. Eu creio e eu confio e eu tenho esperança, porque eu sei em quem eu tenho crido, Senhor. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que tudo que tu prometeste, tu irás cumprir, Senhor. Por isso, nós vamos agora, debaixo do cuidado dos teus anjos, sabendo que teremos uma noite de descanso, o sono dos justos, a tua paz nos acompanhará e a tua graça nos trará de volta amanhã para mais um banquete espiritual. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o dom da fé, você tem aqui bem mais, né? Explicadinho, porque foram vários estudos, vários cultos sobre isso durante muito tempo. Virou literatura na nossa livraria, assim também como demais assuntos em graça. Quem está nos visitando, vem aqui à frente. Eu quero dar para você um CD de presente. Os internautas que quiserem sobre este tema ou qualquer outro, devem fazer contato conosco. A nossa livraria vai, se for a primeira vez, lhe enviar gratuitamente. Se você já está ligado conosco, vai lhe passar preços e a maneira como você pode adquirir material da graça de Deus. Boa noite, internautas da graça do Senhor, e até amanhã.